Nós vamos assistir Lagoinha News. Olá, eu sou Dalisson Silva e é um prazer estar aqui mais uma vez para te passar os recados da semana e do mês. Então, como já é de costume, pegue sua caneta, um papel, material de anotação, o que for, mas não deixe de anotar as datas para que você não perca nenhuma programação da nossa igreja, porque o Lagoinha News já começou. Hoje, dia 12 de agosto, comemoramos um dia muito especial, o Dia dos Pais. E é com muito prazer que festejamos essa data, pois temos um pai tão presente, um pai que ama, cuida, perdoa, instrui nos seus caminhos, o nosso grande Pai Celestial. Mas quero parabenizar você, que tem essa missão de cuidar e ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor e que Ele te dê sabedoria para que assim continue. No mais, que Deus te abençoe e feliz Dia dos Pais. Este aviso certamente você já tem anotado aí no seu caderno. Mas eu estou passando para te lembrar que no próximo sábado teremos a nossa grande festa country. Acontecerá aqui no estacionamento da nossa igreja, a partir das 19 horas. Então reúna toda a sua família e amigos e venha festejar em unidade. Imagino eu que você já encaminhou a sua fotografia para a nossa assessoria. Não? Se você ainda não fez isso, o seu prazo está se findando. Ela deve ser encaminhada até o dia 31 de agosto para o e-mail famílialagoinha2018@gmail.com. Mas não se esqueça, a sua fotografia deve estar no formato horizontal. E não se esqueça, a nossa grande festa acontecerá no dia 7 de setembro, a partir das 9 da manhã. Te esperamos aqui. Toda sexta-feira, aqui na nossa igreja, a partir das 15 horas, temos o culto de libertação com a pastora Ana. Orações específicas e intercessões intensas pela sua vida e sua família. Venha e não perca por nada. Faça parte da nossa família Lagoinha Betim. O Jornada da Aliança é um curso específico para você que deseja se batizar ou, quem sabe, se transferir para a nossa igreja. Ligue para a nossa secretaria e se informe dos dias e horários disponíveis para você. Que Deus te abençoe. Quem não gosta de um momento separado para um bate-papo, estudo da Palavra de Deus, seguido de uma excelente confraternização? Pois é, você precisa conhecer uma célula. Ligue para a nossa igreja e se informe qual está mais próxima de você. Temos uma célula em quase todos os bairros de Betim. Você precisa conhecer um grupo. Em quase todas as edições do nosso Lagoinha News, apresentamos para você o ministério da nossa igreja. Hoje é a vez do Ministério Infantil e quero convidar você que deseja ser voluntário nessa obra. Você pode atuar de diversas formas, seja no louvor, no monitoramento, recreação e por aí vai. Então procure no final do culto as nossas pastoras Naira e Marli e se informe mais a respeito. Mas não fique de fora, essa equipe precisa de você. Temos um culto muito especial toda segunda terça do mês aqui na nossa igreja, intitulado Desperta Débora. Você precisa conhecer, então para isso, venha às 19h30 e faça parte desse momento de intercessão e busca por sua família, em especial para seus filhos. Afinal, pais de joelho, filhos de pé. Recado importante para você que é integrante do Ministério de Arte da nossa igreja. Seja ele qual for, dança, teatro, música, o coral, você precisa garantir a sua inscrição para o segundo semestre do nosso linha de ensino. Entre em contato no telefone da pastora Nara que aparece aqui embaixo para que ela possa te encaminhar o link da sua inscrição. Não perca, esse é um pré-requisito para que você seja bênção na vida dos nossos irmãos. E o nosso Lagoinha News de hoje vai ficando por aqui. Se você deixou de anotar algum recado dessa edição, não se preocupe, ela estará na íntegra no nosso canal no YouTube. E tem uma novidade para você. Se você acompanha nossos cultos pelo YouTube, agora também pode acompanhar pela página do Facebook. Não é o máximo? Então que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! Próximo sábado, dia 18, próximo sábado, a partir das 19 horas, nós teremos aquela festa aqui na nossa igreja, a festa country, onde nós temos tanta comunhão, relacionamento, bater papo, dar gargalhada e comer umas coisas gostosas que só mineiro sabe fazer. Amém?
Então, próximo sábado, às 19 horas, dia 18. Próximo sábado, mineiro sabe fazer, os cariocas vão comer também. Amém? E no dia 7 vai ser o dia da família, começando às 9 horas da manhã, no dia 7, um feriado. Nós teremos um culto para toda a família, e depois às 14 horas, nós vamos dividir o grupo. As mulheres estarão aqui no chá das mulheres, aqui com a pastora Márcia. Os homens estarão comigo lá no shopping, e também os adolescentes aqui na igreja e as crianças aqui na igreja. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus, esse grande dia. Amém? E último aviso, no próximo domingo à noite, o apóstolo César Belucci me ligou, dizendo: vou estar aí em Belo Horizonte, você deixa eu pregar aí na igreja? Eu falei: claro que sim. Então, assim, é um grande homem de Deus. E esses dias eu estava lembrando que ele passou alguns meses atrás, e foi lá em casa, ele diz assim para o Misael: prepara, o Senhor vai te levar lá para os Estados Unidos. E falou comigo assim: você vai fazer um negócio assim, assim. As duas coisas aconteceram, e esses dias eu lembrei, quando ele me ligou, eu falei: uau, como que Deus fala através da boca do apóstolo. Então ele vai estar aqui no domingo, no próximo domingo à noite. Fique de pé no seu lugar, toma sua Bíblia, levante o mais alto que você puder, fale junto comigo essa declaração assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. É uma sequência de mensagem que eu estou pregando. Eu tinha dito que seriam 8 domingos, mas domingo passado eu só fiquei na introdução da primeira. Então Deus sabe quantos domingos que nós vamos falar sobre vida financeira. Amém? Amém? Quem precisa aprender sobre as finanças mais na palavra? Então nós estamos criando uma base para aquilo que Deus está trabalhando conosco. Diz assim o texto. Posso ler? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o conhecimento da Tua palavra venha sobre nosso coração. A Tua palavra diz, o Senhor dizendo: o meu povo perece por lhe faltar o conhecimento. Senhor, revela-te a nós, revela a vontade do Senhor, revela a palavra do Senhor, fale em nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dê a sabedoria, a instrução, a graça e o temor ao Senhor. Não permita que eu venha empobrecer a Tua palavra, mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Domingo, então, passado, eu comecei a falar sobre essa mensagem, fiquei só na introdução, mas voltando aqui para o arranque daquilo que queremos falar nesta noite, o texto diz assim: Deus não é homem para que minta. Deus não mente, meus amados irmãos. Deus não é mentiroso. Pelo contrário, ele fala quem é mentiroso, quem que é? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele fala somente a verdade. Jesus diz assim:
eu sou o caminho e a verdade. Ele é a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém, meus amados irmãos? Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o seu levantar e o seu deitar. De longe Ele penetra os seus pensamentos. Antes que a palavra já chegou na nossa boca, Ele já as conhece. Deus sabe todas as coisas. Então ele não precisa, Ele não tem motivo para se arrepender e não se arrepende. Pastor, aconteceu tudo errado na minha vida. Deus não se arrepende. Deus está trabalhando conosco. Aí o texto fala assim: porventura, tendo Ele prometido, não o fará. Meus amados irmãos, tem gente que não consegue compreender as promessas de Deus sobre a sua vida. A pessoa bagunça. O que é promessa de Deus? Isso é promessa de Deus? Aquilo é promessa de Deus? Eu não consigo, pastor, entender o que é promessa de Deus. Eu não consigo compreender as promessas de Deus sobre a minha vida. Mas olha o que o texto diz: ou tendo Ele falado. Ele fala através das suas escrituras. Ele cumpre a sua palavra. Ele zela para cumprir a sua palavra. Tendo ele falado, não cumprirá. Então, se você tem assim, ainda não tem a compreensão daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Ele está revelando a você, daquilo que Ele está usando alguém para falar com você, daquilo que Ele fala mais no seu íntimo, aquilo que Ele fala através dos sonhos, as promessas sendo vistas e cumpridas na sua vida. Se você tem essa dúvida, deixa eu te falar, vai para a Bíblia. Todas as bênçãos de Deus, todas as promessas de Deus, tudo Ele já revelou na palavra. Creia na palavra. O que Ele disse na palavra, Ele vai cumprir. E domingo passado eu então comecei a falar que o grande problema da nossa vida é o nosso coração. A Bíblia fala que esse coração, o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E a Bíblia fala: quem o conhecerá? Meu amado irmão, nós não conhecemos o nosso coração. Quem acha que conhece está numa fria. Nós não sabemos qual será a nossa reação diante de uma circunstância adversa. A gente pode ter uma ideia, mas quando acontece essa circunstância, nós deparamos com aquilo que o nosso coração pode fazer, pegando uma peça em nós ou não. Então nós não conhecemos o nosso coração, e nós precisamos vigiar o nosso coração, nós precisamos purificar o nosso coração com a palavra, com a fé, com a obediência à palavra do Senhor. Então eu dei essa introdução sobre o coração, e aí eu entrei no primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje. Qual é o primeiro ponto? Se você quer ter uma vida abençoada, ela começa com as atitudes do seu coração. E a primeira atitude, eu preciso arrancar do meu coração o sentimento egoísta. Para eu ser abençoado, para que eu seja próspero, para que eu viva a realidade da palavra de Deus na minha vida, as promessas de Deus na minha vida, eu não posso ser egoísta. Estou falando para o povo crente aqui, meu Deus. E aí, meu amado irmão, se você começar a olhar para o espelho, que é a palavra de Deus, e olhar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, e do jeito que nós portamos diante de outras pessoas, nós vamos descobrir que o nosso coração é muito egoísta. E o egoísmo nos afasta das bênçãos de Deus, porque Deus zela para cumprir a sua palavra. Ele não muda a sua palavra por causa de mim, de você. Ah, pastor, nasci numa família tão pobrezinha, coitadinho de mim, coitadinho mesmo, porque Deus não muda a sua palavra por causa da sua origem.
Ah, pastor, eu sou fervoroso, eu sou cantor, eu sou pregador, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, Deus não muda a sua palavra porque você é religioso. Deus não muda a palavra dele por causa de nós. O que ele disse, ele cumpre. Posso ouvir um amém? Então olha aqui o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,3. E para a gente entender o que é egoísmo, o egoísmo é uma falta de amor e consideração pelas necessidades de outrem. O egoísmo é uma falta de amor e consideração para com as necessidades de outros. Quando eu olho para a necessidade do outro e eu não me importo com o outro, eu não estendo a mão para o outro, eu me torno egoísta. Nós estamos trabalhando a respeito do coração, criando uma base para a gente saber aonde Deus quer nos levar. Amém? Amém, meus amados irmãos? Aqui em Tiago capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Uau! Quantos aqui já pediu algo a Deus e não recebeu? Deus sabe, meus amados irmãos, o que é bom para mim e para você. E Deus responde de 3 formas. Sim, Deus, eu preciso disso. Toma, filho. Deus responde, não. Se você tiver agora, você vai subir na cabeça de outra pessoa. Se você tiver agora, isso vai corroer, vai corromper, isso vai desviar você de um propósito maior que eu tenho para a sua vida. E Deus responde, espera mais um pouco, estou trabalhando com você. Amém, meus amados irmãos? E aí, o texto está dizendo assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí então, meus amados irmãos, eu preciso entender o meu coração. Se o meu coração é perverso, tudo aquilo que eu vou pedir a Deus não vai ter sentido, não vai ter lógica com a palavra de Deus. Por isso que Deus nos nega, porque Deus conhece o nosso coração e Deus sabe que aquilo que eu pedi a Ele, e se eu tiver, eu vou fazer coisas terríveis e vou abandonar a fé, eu vou fazer coisas que me afastam da presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala, pediu mal, não recebe. Então eu preciso trabalhar o meu coração. Um tempo atrás, muitos anos atrás, uma senhora me procurou, uma jovem senhora, falou: pastor, ora por mim, que eu estou para começar um relacionamento, mas esse relacionamento não dá para começar por agora, porque o rapaz tem que resolver uns problemas. Eu falei: sim, mas antes de eu orar por você, por esse relacionamento, qual é o problema desse rapaz? Não, que ele continua casado com a esposa. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus, sai daqui, safada sem vergonha. Sabe, meus amados irmãos, tem umas loucuras que acontecem, não é verdade? Tem umas loucuras que acontecem, e muita gente está orando, e Deus não dá. Por quê? Porque o coração da pessoa é egoísta ou perverso. Posso continuar pregando? Então vai aí analisando a sua vida, como eu vou analisando a minha. Deus está falando comigo como está falando com você. Muitas coisas nós queremos para mostrar para o outro que nós temos. Pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites. Nós queremos muita coisa, mas não para compartilhar com o outro, não para que o outro alegre-se comigo ou conosco, mas sim para mostrar que nós temos. Deus falou: não dou. Amém? Provérbios 18, 17. Provérbios 18, 17. Provérbios, capítulo 18, versículo 17. Diz assim um texto:
O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Meus amados irmãos, preste bem atenção que é o que o egoísta faz. Todos nós precisamos conhecer os dois lados da moeda. E aí, nós corremos um grande risco ouvir só uma história. Olha que o texto está dizendo aqui no livro de Provérbios. O que começa o pleito parece justo. Você já viu assim aquele casal que vem, a mulher fala assim: oh, meu marido não presta, ele faz isso, ele faz aquilo outro, oh, ele é ruim, e não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente fala: oh, que marido ruim que essa mulher tem, meu Jesus, que situação adversa que essa mulher tem, coitada dessa mulher, que sofrimento que ela está passando. Aí o livro de Provérbios fala assim: o que começa o pleito parece justo. Aí o texto: até que vem o outro e o examina. Aí vem o marido. Aí o marido, você chama o marido para conversar. Meu amado irmão, o que está acontecendo? Pastor, o senhor não sabe a luta que eu tenho com minha esposa. Pastor, ela reclama de tudo. E tudo não está bom para ela. E não sei o que lá. Aí você vai ver os dois lados da moeda. Ei, cuidado. Se todos aqueles chegarem para você e falar de alguém, chama esse alguém para a pessoa falar na frente dela. Senão você só pega aquilo que você ouviu e faz o seu pré-julgamento e julga a pessoa, fulmina a pessoa, fica com raiva da pessoa e na realidade não era aquilo que a pessoa é, que o outro está relatando. E o coração egoísta é esse. Ele só quer fazer o seu pré-julgamento, ele quer as coisas do jeito dele, ele quer fazer do modo dele, tudo é para ele, não importa o que o outro está passando, não importa se o outro está sofrendo, ele é egoísta. E o egoísta, ele quer trazer todas as pessoas para o lado dele, ou do lado dela. Ele quer manipular as pessoas para que venham pensar como ele está pensando, venham agir como ele está agindo, porque o pleito é dele, e ele quer manipular todo mundo. Ei, quem cai nessa artimanha está numa fria. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E tem muita gente que está com a vida travada, porque ela só sabe ouvir de uma só maneira. É a primeira informação, ela faz um pré-julgamento, ela julga, ela vai enfermar o seu coração, ou adoecer o seu coração, e ela vai julgar a pessoa sem ouvir a outra parte. E aí, meu amado irmão, coração doente não tem as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Se a gente for parar para ouvir as pessoas, ou parar para pensar o que nós estamos ouvindo das pessoas, geralmente nós só ouvimos uma parte. Já entendeu isso? Você já parou para pensar sobre isso? Geralmente as pessoas chegam e contam uma história, e faz daquela história uma tempestade, um copo d'água. E a gente deixa isso descer para o coração. Meu amado irmão, estancamos aquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida, porque Ele não é incoerente. Ele quer mãos limpas e coração puro. Sem mãos limpas e coração puro, ninguém habita no Altíssimo. Ninguém habita no lugar de Deus, onde Deus está. E aí as bênçãos que nós temos ficam todas interrompidas. Não é que Deus não vai fazer, Deus não quer fazer. Deus quer fazer, mas eu impeço Deus de fazer por causa dos meus pecados, por causa do meu coração. Então o conselho que eu te dou: se tem alguém falando mal do outro, chama a pessoa, fala, está falando mal do outro? Eu vou chamar o outro e nós vamos conversar nós três. Quem está falando, cala a boca na hora. E fala, não, esquece. Se você ouve só
um pleito, meu amado irmão, você adoece por causa de ter ouvido de alguém. Chama os dois, chama a outra parte, e você não vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Muita gente tem a vida travada em todos os sentidos, é porque fica só ouvindo, guardando o coração puro, impuro. Deus ali não habita. Posso continuar pregando? Aqui Provérbios capítulo 24, versículo 11, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele o homem segundo as suas obras? A Bíblia está dizendo aqui, se você vê alguém cambaleando indo para a morte, e você não socorrer, se você não ajudar, se você está vendo um casamento indo para a destruição, e você não aconselhar, você não orientar, se você souber que uma pessoa está fofocando, inventando tantas intrigas, e não corrigir, e não direcionar, e não disciplinar, e não mostrar o caminho de Deus, a Bíblia fala que sobre nós vem uma consequência. A Bíblia fala, livra os que estão sendo levados para a morte. Livra os que estão sendo levados para a morte. Tem tantas pessoas que estão correndo para a morte. Tem tantas pessoas envolvendo em tantas coisas que mata fisicamente e espiritualmente. Mata, destrói o casamento. Se assim a gente não fizer, se a gente não salvar os que estão cambaleando, indo para serem mortos, perdidos, bêbados, em tantas situações, a Bíblia fala assim, se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações. Meus amados irmãos, ser crente é negócio sério. Ser servo de Deus é coisa séria. A Bíblia fala que, eu falei agora há pouco, não vem de uma herança familiar, não vem da vontade do homem, não vem da nossa vontade, mas vem da vontade de Deus. Se Deus chamou você, se Ele escolheu você, se Ele te deu a porção do seu Espírito, se Ele escreveu o seu nome no livro da vida, se você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus de todas as promessas, Deus tem algo com você. E se tem algo com você, livra aqueles que estão indo para a morte, livra aqueles que estão cambaleando. Não diz assim, eu sei, não diga assim, eu deixo a eles, não diga assim, eu não me importo. Porque a Bíblia fala, se assim fizermos, a Bíblia fala assim, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele o homem segundo as suas obras. Deus está falando assim, a sua obra eu vou retribuir. Se você permite que estão cambaleando indo para o inferno, eu cobro isso dos seus lombos. Só tem 3 amém aqui. Tem crente aqui não, meu amado irmão? Eu estou falando isso, eu não estou falando, não vai cobrar só do lombo do pastor, de todos nós. O texto está dizendo assim, se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Deus sabe se você sabe ou não. Vou falar de novo. Deus sabe se você sabe ou não. Deus sabe se você sabe que a pessoa é necessitada de uma direção, de uma ajuda, de uma oração, de uma intercessão, de uma visita. Deus sabe que você sabe. É Ele que pesa o coração. Se a gente não importa, se a gente faz desdém, se a gente não vai atrás, se a gente não socorre, se a gente não estende as mãos, se a gente é egoísta, se a gente só pensa em nós mesmos, Deus sabe, Ele pesa o nosso coração. Posso continuar pregando aqui, meus amados irmãos? O texto diz assim,
não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Meu amado irmão, se eu retenho as mãos, se eu não estendo as minhas mãos para o socorro, se eu não faço algo no reino do Senhor, se eu não ajudo ninguém, se eu não socorro ninguém, Deus sabe as minhas obras. E aí tem um porém: se assim você faz, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ah, meu amado irmão, se você é boca de Deus, se você é mão de Deus, se os seus braços forem de Deus, se o seu coração é de Deus, se as suas palavras forem de Deus, se a intenção do seu coração for de Deus, Deus está dizendo assim: Ele é o meu representante, Ele é o meu sacerdote, a minha sacerdotisa, eles são os meus embaixadores. Tudo que eles necessitam, eu vou dar, eu vou prosperar, eu vou sustentar, eu vou levantar, eu vou abrir caminho, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não tem fronteiras, não tem nada que impeça o meu agir. E agindo Deus, quem impedirá? O grande problema dos dias de hoje, e isso inclui toda a igreja, nós nos tornamos egoístas. Pensamos no nosso quinhão, pensamos só em nós mesmos. O mundo está sem amor. A Bíblia fala: nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Nós pensamos só em nós, nas nossas conquistas, no nosso trabalho, nossos afazeres. Por isso que tem uma sensação que os dias estão curtíssimos. É porque nós estamos tão embriagados em tantas coisas para fazer, meus amados irmãos, em tantas coisas para preocupar, que o estresse está lá em cima e nós não preocupamos com aquilo que é básico, aquilo que é sensível, aquilo que é a vontade de Deus: cuidar de pessoas. Da mesma forma, Deus fala: eu conheço a sua obra. Se a sua obra, não tem bênção. Eu conheço, eu vou retribuir, eu vou dar segundo aquilo que você faz no meu reino. Não estou falando para salvação, eu estou falando para progredir, para crescer. Posso continuar aqui? Mateus capítulo 25. No versículo 42, diz assim: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E aí o versículo 46 fala: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Está vendo, meus amados irmãos, que nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos. Tem coisa empacada na nossa vida porque nós a empacamos na fé há muito tempo. Nós estamos mais preocupados conosco, com nossos afazeres, com nossas conquistas, do que estender as mãos e se importar com alguém. Está entendendo aqui, meus amados irmãos? Precisamos entender quais são as atitudes do nosso coração. E se nós arrancarmos do nosso coração esse sentimento egoísta, o egoísmo do nosso coração, nós vamos ver quanto Deus está fazendo e quanto Deus quer que façamos para Ele. À medida que o mundo entra no tempo do fim, o egoísmo se pronuncia mais. E é tão interessante, meus amados irmãos, é só você ler a Bíblia.
que você vai ver como que esse egoísmo tem dominado o mundo. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim, 2 Timóteo, capítulo 3, quem achou, fala achei. Diz o texto: sabemos, acharam? Sabemos, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quem acha que nós estamos vivendo tempos difíceis aqui? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Olha para a nossa sociedade e você vai ver o que está acontecendo, não só no Brasil, mas entre os homens. O texto fala assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Você vê isso na sociedade, não é na sociedade distante, nós vemos isso nas nossas ruas, meus amados irmãos. E aí as ruas, aquilo que acontece na rua, tem invadindo nos lares, estão invadindo as casas, estão invadindo a igreja. A Bíblia fala assim: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Esses dias atrás, em 24 horas, 2 adolescentes, um em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram mortos por causa de um celular. Tiraram a vida de menino de 16 anos por causa de um celular. O bandido achou que a menina, que deu com desprezo, e pegou o celular e deu um tiro na menina. Mesma coisa com o rapazinho. A Bíblia fala aqui: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Quando nós olhamos essa circunstância, e aí, meus amados irmãos, nosso coração não dói mais. As coisas parecem que ficaram normais. E aí, meus amados irmãos, nós não oramos mais. Nós não clamamos mais a Deus por misericórdia. Nós não levantamos a bandeira, nós não vamos para os montes, nós não vamos para as ruas, nós ficamos inertes. Parece que as coisas ficaram normais. Mas Deus nos chamou para sermos boca dele. E é tão interessante quando nós somos inertes àquilo que Satanás está fazendo lá de fora, quando nós não oramos por causa daquilo que está acontecendo lá de fora, quando nós não guerreamos por aquilo que está acontecendo lá de fora. Como que nós queremos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, como queremos que Deus multiplique os nossos bens, como queremos que Deus faça algo miraculoso na nossa casa, na nossa família, se a gente não se importa com aquilo que Deus se importa, que são pessoas. Então a prosperidade da vida de um homem, de uma mulher, não passa nos recursos que ele tem, mas na presença de Deus que ele atrai. Porque tem gente que só tem dinheiro, mas não tem mais nada. Dinheiro não é nada na vida do ser humano, meus amados irmãos. Nem nada. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ei, você é riquíssimo. A Bíblia fala que Deus te chamou. Não foi uma herança de sua família, meu amado irmão.
Você pode pegar todo o ouro desse mundo, toda a prata desse mundo. Você pode pegar todas as empresas desse mundo, as multinacionais, e levantar todo esse recurso não compra a salvação. Esse recurso não compra o dom do Espírito Santo. Esse recurso não compra a alegria que só Jesus pode dar. A Bíblia fala que Jesus diz assim: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A Bíblia diz que a alegria que nós temos, ela vem de Deus. A Bíblia fala que a alegria que nós temos é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Então você é próspero, você é rico, você é cheio da graça de Deus. O problema é que o coração egoísta inunda o nosso ser, e nós achamos que ter coisa é de suma importância para nós. Ele pode ser importante, mas não é supremo. O supremo é: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. Isso é supremo, isso é de Deus. Mas quando eu não me envolvo nas coisas de Deus, a paz vai diluindo no meu coração. Parece que as coisas vão ficando ruins. A casa não é tão bonita e tão gostosa como era antes. O casamento não é tão prazeroso como era antes. Os filhos não são tão bonitos como eram antes. As coisas alegres que trazia prazer na nossa alma não traz mais. A igreja não tem de suma importância para nós. Ir numa reunião é esporadicamente. Estar ali é um desespero, vontade que o culto termine. O pastor está gritando demais, a mensagem está demorada, o louvor está muito alto, as coisas estão ruins, dá vontade de ir embora. Parece que aqui é o inferno. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o coração se tornou egoísta. Nós pensamos e achamos que o prazer da nossa alma está naquilo que conquistamos no esforço do nosso rosto, ou suor do nosso rosto, o esforço do nosso braço. Isso não é prosperidade. Isso é um desespero para saciar um desejo da alma através dos bens materiais. Eu prefiro morar numa casa de chão batido e ter a presença de Jesus do que morar numa big mansão e lá ter um inferno naquela casa. O coração egoísta nos leva para as coisas, o coração de Deus nos leva para Deus. Posso continuar aqui? Voltando para Tiago. Tiago, capítulo 2. No versículo 15, diz assim: se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Uau! Se alguém bater na sua porta, se você souber de um irmão aqui da casa, que está passando por necessidade e você não socorrer, a Bíblia fala que a sua fé é morta. E você sabe o que é fé morta? É inoperante. Ela não opera para o bem-estar de outro e muito menos para Deus fazer algo na sua própria vida. Uau! Meus amados irmãos, é coisa simples que o Evangelho está nos ensinando. Tem gente que está com o bolso cheio e não tem coragem de contribuir para ajudar alguém necessitado.
Aí Deus olha para aquele camarada egoísta e diz assim: você só tem um bolso cheio, mas sua alma está vazia. Você tem o que comer e não ajuda aquele que não tem o que comer. A Bíblia fala que nós somos pobre, miserável, cego e nu. Eu não consigo me importar com alguém, eu sou egoísta. E nenhum egoísta entra no reino dos céus. Está vendo, meus amados irmãos, que muitas vezes nós achamos que são as grandes pedras que nós tropeçamos, mas nós tropeçamos em coisas pequenas. Se você sabe de alguém que está necessitado, principalmente da família da fé, e você não ajuda, você não estende as mãos, você não coopera, a Bíblia fala que a sua fé é morta, inoperante, tanto para ajudar alguém, como ser ajudado pelos céus. Aqui Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Nós estamos construindo uma base para subir um edifício. E quando terminarmos esse edifício, meu amado irmão, a nossa vida vai ser totalmente diferente, em todo o sentido dela, eu creio. A Bíblia está dizendo aqui, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Se eu sei que eu devo fazer o bem e eu não faço, meu amado irmão, eu estou pecando. A Bíblia me ensina tantas coisas. A Bíblia me ensina como comportar, a Bíblia me ensina como ser livre, a Bíblia me ensina como ser feliz, a Bíblia me ensina como ser próspero. A Bíblia está dizendo, se eu sei o que é fazer o bem, eu tenho orientação dos céus, o Espírito Santo me fala, a Bíblia me orienta, a Bíblia me dá direção, e eu não faço, eu estou pecando. E se eu estou pecando, meu amado irmão, eu não recebo aquilo que Deus tem para a minha vida. Se você tem o seu carro, Corcel 55, daquele estilo, pau, e passa, tem um irmão a pé, quem está melhor, você ou o irmão? Você, hein? Mesmo que o carro está dando aqueles tiros lá atrás, você. E você não sabe dar uma carona para alguém? Homem dá uma carona para o homem, uma mulher dá uma carona para a mulher, ou um casal, tem um casal pode dar carona para os dois, um dos dois. Se eu não sei fazer o bem, se eu não sei socorrer, se eu não sei estender as mãos, não espere que um dia você vai ter um carro zero. Daquele jeito que só Deus faz. Inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você pode até ter um carro zero, mas vai ser daquele do suor, naquele ralando, aquela rabiola cheio de boletos bancários para pagar. Tem coisa que Deus faz que é um milagre, mas Deus faz. É desse jeito, é nisso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas básicas da vida, meus amados irmãos. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu peco. Aqui em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, no versículo 17, diz assim: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
Olha aqui que a Bíblia está falando, o apóstolo João, o apóstolo do amor, está nos orientando. Você que tem um recurso financeiro, vê o seu irmão padecendo necessidade e fechar o seu coração e não ajudar. Aí João faz uma pergunta: será que o amor de Deus está em você? Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Não estou falando para você vender o seu carro para dar uma bicicleta para o irmão. Eu estou falando de socorro, de imediato. Não estou falando de alguém encostar em você e ficar sugando o seu sangue. Não é isto. Eu estou falando de alguém ajudar o outro. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí o texto fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quer dizer, para de blá 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 e faça aquilo que é real. Ajude, estende as mãos. Porque aí manifesta o amor de Deus na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Agora o egoísta, ele vai acumulando até ficar pobre. Olha o que diz aqui o livro de Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, no versículo 24. Diz assim o texto: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Quem dá liberalmente, de coração, é generoso, é dando com alegria, e esse se acrescenta mais e mais. Eu estou falando da palavra de Deus, que ele cumpre a palavra de Deus. Quem é gracioso, quem é liberal, quem ajuda, quem dá, quem não é prendido a recursos humanos, e ele ajuda as pessoas e coopera com as pessoas, o que a Bíblia fala? Recebe mais e mais. Está na Bíblia? Só está na minha ou está na sua? Mas olha o que o texto diz: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A Bíblia está falando assim: aqui a pessoa quer amontoar, eu quero ter 20 carros, eu quero ter 20 apartamentos, eu quero ter 20 isso, 20 aquilo, tal, eu quero. A Bíblia está falando isso é pura perda. Porque a pessoa vai ficar tão presa nos seus recursos naturais, tão preso no dinheiro desse mundo, o amor dele vai ser tanto no dinheiro, que todos os males vêm sobre o seu coração. Começando dentro de casa. Perde o casamento, perde os filhos, perde a paz, perde a saúde, perde tudo, porque se apegou às coisas naturais. Amém, meus amados irmãos? A Bíblia fala assim: eu tenho que tomar minha cruz, eu tenho que dar a minha vida. Quem perde a sua vida, achá-la-á. Quando a Bíblia fala que quem perde a sua vida, achá-la-á, é quando perde a sua própria vontade, seu egoísmo, tudo isso que vem nos impregnando. Você acha a vida de Deus, e a vida de Deus é suave, ela é leve. Você pode ter milhões, mas você não é preso pelos milhões que você tem. Provérbios 13, 7 diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Qual que você quer, meu amado irmão? Muitos dizem: eu sou muito rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma Ferrari na minha casa, eu tenho aquilo outro, tem nada, é pobrezinho. Outro diz assim: olha, o que eu tenho é porque eu podia, é para eu gastar no dia a dia, para eu morar, para eu conviver com a minha família, para eu passear, é o carro para o meu lazer, o carro para o meu trabalho. E a pessoa fala assim, a Bíblia fala: esse é muito rico. Ei, para onde você quer ir, meu amado irmão?
Para onde você quer ir? Tem gente hoje preso no CTI e não tem ninguém para fazer uma visita para ele. E os que vão lá para ele assinar algum cheque. Ei, Deus quer que você seja livre, sem peso, sem domínio, sem um coração egoísta, vivendo os céus aqui na terra. Capítulo 15 de Provérbios, no versículo 27, diz assim o texto: o que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Eu não conheço um agiota que fica bem na vida, meu amado irmão. Não existe um. Porque a Bíblia fala que eu não posso agir dessa maneira. A Bíblia fala que o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Vira um inferno a casa. Aí a Bíblia fala, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Ele não tem rabo preso. Desculpa da palavra. Ele não tem nada que tire a sua paz. Ele vive livre. Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios 28, 27. Provérbios 28, 27 fala assim: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Ai! O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Está na Bíblia. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura o tendo ele falado, não cumprirá. Tem coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Tem até um videozinho, um rapaz ensinando como ganhar mais do que um professor. Não sei se você já viu esse videozinho no YouTube. Ele diz assim que um mendigo, que não é um mendigo mesmo, veste uma roupa suja, vai para o ponto de ônibus. A cada minuto ele ganha 20 centavos. A cada minuto no semáforo ele ganha 20 centavos. Então parou, o semáforo é 30 segundos. Então em 30 segundos ele corre lá pedindo se alguém der 20 centavos para ele, ou 40 centavos que ele fala, 40 centavos, vamos arredondar aqui, 40 centavos, em cada minuto tendo 40 centavos, correndo pedindo no final do mês. Trabalhando 8 horas por dia, ele fala trabalhando, tendo um dia de folga, ele ganha R$4.800. Se você calcular aí 20 centavos, 40 centavos vezes 60, e aí você vai ver o quanto que ele ganha. Agora é tão interessante que nós estamos vendo hoje esse modismo. Tem gente que faz de mendigar no semáforo a sua profissão. Todo dia está lá. Todo dia. Fala, meu Deus, eles têm conta demais para pagar. Todo dia, a mesma pessoa. Eu não estou falando desses. Eu estou falando daqueles que realmente necessitam. Se a gente retém as mãos, a Bíblia fala que maldição vem sobre nós. E aí a gente fala, meu Deus, porque as coisas estão bravas para o meu lado, porque as coisas não acontecem, porque eu estou sofrendo assim. A Bíblia fala, é porque você não sabe dar, você não sabe contribuir, você não sabe ajudar. Amém, meus amados irmãos? Em Eclesiastes, estou terminando essa parte. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 13, diz assim: grave mal vi debaixo do sol,
as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Eu estou falando de Salomão, um dos homens mais ricos do mundo, mais sábio do mundo, em toda a história do ser humano. A Bíblia fala assim: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, ou dano dos seus filhos. Morre, deixa uma riqueza e uma briga entre os irmãos, para dividir os bens que o pai tanto trabalhou para dar para eles. Não estou falando para você agora, amanhã, falar assim: ó, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, eu vou vender, acabar com tudo. Não, não é isso não. Estou falando assim, isso for o centro da nossa vida, isso for o motor que opera a máquina do meu dia, a Bíblia chama isso de grave mal. Grave mal. Eu preciso entender que eu posso ser próspero, mas eu não posso ser dominado pela minha prosperidade. E a Bíblia fala e chama isso de maldição. E o último versículo que eu quero ler nessa noite, lembrando que a mensagem não terminou, aqui em 2 Coríntios, é o penúltimo, 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Quem retém não colhe, quem dá, recebe. E aqui, último versículo, Gálatas 6, versículo 7, diz assim: não se enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Te pergunto nessa noite, o que você tem semeado? Um coração egoísta ou um coração generoso? Um coração egoísta ou um coração generoso? Se você retém, meus amados irmãos, você não prospera. Se você tem as mãos generosas, você recebe mais e mais e mais ainda. Lançando a semente, você vai ter o fruto dessa semente. O que Deus quer é que tenhamos um coração generoso. Amém, meus amados irmãos? Um coração disposto a ajudar, disposto a dar, disposto a servir, disposto a contribuir, disposto a negar a nós mesmos para ajudar alguém, custe o que custar. É isso que Deus espera de nós. Faça uma análise da sua vida. Se você tem sido mesquinho, se você pensa só em você, olhe para a sua história. Você vai ver que tudo que você semeia, o fruto não é tão prazeroso. Tudo que você tem só diz em torno de você mesmo. Você vai ver o quanto você perdeu a oportunidade de viver uma história tão linda com a sua família, tão linda debaixo da graça, da unção e do favor de Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos falar de um coração ansioso. Quantas pessoas vivem um coração ansioso, perdendo a paz que só Jesus pode dar. Amém? Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção como uma oração em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado.
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coloca sua mão sobre o seu coração. Ora após mim dizendo: Senhor Jesus, dá-me um coração igual ao teu, coração generoso, coração que sempre se deu para mim, para minha casa. Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço, eu preciso melhorar tanto, eu preciso ter uma vida transformada. E nesta noite eu quero reconhecer que eu preciso do tocar do Senhor. E eu quero, Jesus, nesta hora, entregar o meu coração. E eu quero receber o teu coração. Senhor Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Senhor Jesus, eu não quero viver preso em um coração egoísta, mas eu quero, Jesus, ser livre para te adorar, para te cultuar e para ser generoso. Entra no meu coração, faz morada dentro de mim. Senhor Jesus, um dia eu entrei em uma casa, te recebi como meu Senhor e Salvador, mas me desviei. Mas hoje, arrependido eu estou, e eu volto para os teus braços, em teu nome, amém. Todos ainda com os olhos fechados, por favor, eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar por você que nesta noite fez essa oração pela primeira vez. Eu entendo que essas mensagens que eu estou pregando, nós estamos falando de coisas básicas, mas para compreender as coisas básicas e vivê-las, é necessário que o Espírito Santo nos conduza. E eu quero orar mais uma vez por você, que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus ou reconciliando com Ele. Eu quero orar por você. Para isso eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos bem alto, para que eu possa te ver e orar por você. Você que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, falando: eu compreendo a palavra, eu quero a palavra, eu quero viver. Lá atrás o Senhor te abençoe. Eu quero ter essa experiência com o Senhor que cuida de mim. O Senhor te abençoe aqui. Eu preciso de Deus na minha vida. Só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Só Deus, mas ninguém, só Deus. Eu quero fazer algo. Eu quero orar por você, mas eu quero também te dar um abraço. Você que levantou das suas mãos, sem nenhum constrangimento, deixa eu te dar um abraço e orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, sem nenhum constrangimento. Se o seu coração está pequeno dentro do seu peito, ei, é o Espírito Santo falando com você. Venha, 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 sai do seu lugar, venha. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus.
A igreja vai estendendo suas mãos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor cumpra na vida deles tudo aquilo que Tu queres, Senhor. Sustenta-os na fé, na obediência à Tua palavra. Guarde os seus corações, livra-os de todo mal, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o seu nome? Márcio. Márcio, nós queremos orar por você todos os dias. E o seu? Diana. Tiana. Diferente, Tiana. Tiana, nós queremos orar por vocês, dizendo: Deus abençoe o Márcio e a Tiana, guarde-os, prospere-os, ajuda-os. E o que nós vamos fazer? Tomar o nome de vocês para não esquecer. E vamos dar um livro de presente. Eu tenho certeza que Deus vai fazer tanto na vida de vocês. Naquela salinha ali, queremos conduzir vocês bem rapidinho para tomar o nome e para não esquecer e orar por vocês. Dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Aleluia. Levante uma das suas mãos aos céus. Meu Deus, cumpre em nós o Teu querer. Cumpre na nossa vida a Tua palavra. Senhor, eu oro para que o Senhor possa prosperar a vida dos meus amados irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, para que os céus se abram sobre a vida de cada um, Senhor. Senhor, que cada um tenha paz no seu interior, alegria dentro da sua casa, felicidade de ver o agir do Senhor. Que cada um, Senhor, tenha uma porta aberta pelo Senhor para passar. Se tem alguém nessa noite, dentro dessa casa, que precisa de uma porta de emprego para cuidar dos seus, para ter uma vida, Senhor, tranquila financeiramente, eu quero profetizar em nome de Jesus que essa porta está aberta, e eles vão encontrar essa porta essa semana ainda, para o louvor da Tua glória, Senhor. Senhor, eu os deixo no Teu coração, eu oro por eles, e eu declaro eles vitoriosos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Dia 18, teremos a nossa festa Country, em nome de Jesus, vai ser uma festa abençoada. Dê um abraço em 1000 irmãos e vai na graça do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe ricamente, prospere a sua vida, e lembre-se, a sua prosperidade não vem de você, mas vem daquele que tem todo o poder, Jesus de Nazaré. Eu te abençoo em nome de Jesus. O Senhor abençoe a sua casa. Um beijo aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém.